Olá, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Eu sou Marcos Tavares, a voz do subúrbio carioca. E comigo, meu companheiro de jornada, Sérgio Caetano, a nossa enciclopédia. E hoje temos o prazer de receber ele, o polivalente cantor, artista plástico e pesquisador Caio Prado, que tem nome de gênio e inteligência também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. Vamos lá? Meu, eu tô lendo essa dissertação. Que é isso, hein? Que maneira, Caio. Pô, Ó, eu agradecido. tô. Tô lendo, tô no final dela já. O Marcão me mandou ela tem 3 dias, 4 dias por causa da nossa conversa. E você cita Sim. até em parte Bolívar. Eu tô assistindo uma série na Netflix do Bolívar, e aí, cara, lendo assim, me trouxe várias referências, sabe? Do tipo Raimundo Paoro, Os Donos do Poder, aquela lance da elite rentista. Aí eu lembrei da série também, que ele fala muito em liberdade, liberdade, e quando ele consegue concluir a liberdade, no final dela, ele olha e fala, não, agora a gente tem que instituir um Estado, porque aquilo que eu queria, que era entregar para a galera que é pobre, a terra, a comida, desigualdade acabar, trazer desenvolvimento econômico para o país, não foi alcançado. Sim. E é isso que o Chaves está procurando. E, cara, isso, nossa, eu achei muito maneiro, assim, o lance de nacionalizar o petróleo, depois utilizar isso para gerar renda e gerar redução de desigualdade, as missões que ele conseguiu instituir no interior e todo esse processo de desenvolvimento econômico no país. Eu achei muito maneira, muito Todo esse maneira. pano, todo esse pano de fundo histórico aí que acabou puxando mais para esse lado histórico foi um livro que o professor Emir Sader me emprestou quando ele deu uma matéria no mestrado, uma biografia escrita pelo Ramonet, Minha Primeira Vida, que fala do Chaves antes de chegar ao poder, né? Isso me abriu muito os olhos com relação a essa que referências tinha Chaves quando assumiu o poder? Como foi todo o rolê na prisão, toda essa construção acadêmica, teórica, que o cara não estava perdido ali. Foi algo que foi construído muito seriamente e com um projeto, tá? Foi algo muito bem pensado para ser posto em prática. E no caso da Venezuela, eles conseguiram lograr um êxito muito grande até na prática. Eles conseguiram pôr em prática e está até sustentando até hoje um sistema, um modelo de governar o país que, falhe ou não, foi parte de um projeto muito bem pensado. E é interessante, porque você vê, né? Foi a partir de uma leitura de uma biografia feita a partir de uma entrevista que apareceu toda essa comunicação, né? Essa conexão entre figuras históricas tão importantes para a América Latina, controversas também, e que denotou essa dissertação aí também, um contexto histórico, né? Um pano de mais do que contexto, um pano de fundo para introduzir o tema do desenvolvimento e da percepção do desenvolvimento como um fenômeno não só econômico, quanto também político e social, que foi o objeto dessa dissertação, né? Em outro livro muito bom, que também traz um pouco sobre Simão Bolívar e América Latina, é um escrito pelo Gabriel Garcia Marques, que O General em Seu Labirinto. Que livro, amigos! Narrativa sobre sobre os anos de Simão Bolívar até a sua morte, enfim. Não é biográfico, é um romance, mas é muito bom esse livro. O General em Seu Labirinto. Fala sobre todas as questões, principalmente envolvendo disputas políticas da época, né, sobre Venezuela, porque ainda não era Venezuela e Colômbia, né, era algo maior, enfim, e como no território que hoje é a Venezuela e como no território onde antes era onde hoje é a Colômbia, como se desenvolveu todos os jogos políticos de emancipação, né, dos países. Eu acho que fala até dos processos da Colômbia, da Venezuela, do Equador. Enfim, um livro muito bom, indico a leitura. É grandinho assim, mas é rápido, é fluido. Não é uns 100 anos de solidão isso daqui, não. Isso daqui é um livro muito mais palatável, muito mais simples de ser lido. Muito legal. Eu estou aqui pensando, realmente, Cem Anos de Solidão foi um livro muito pesado, né? É um livro denso, com muitas referências. E eu gosto muito do Marx também.
Eu não conhecia essa obra. E vendo essa série agora, tem várias referências que eles utilizaram para fazer a série. Tem algumas referências poéticas que foram utilizadas na série também. Mas ela retrata o Bolívar de uma forma de tantas qualidades como os defeitos que o ser histórico tem. E eu achei muito interessante, assim. E o Chávez cita muito Bolívar, né, no processo. Não é que é muito bolivariana. Na série, eles têm um general que age dos llanos, ele tenta buscar uma independência da Venezuela, porque nesse projeto nacional maior que você citou é a Gran Colômbia, que Bogotá não atende aos interesses de Caracas e no interior, e eles não veem a redistribuição de renda, e esse próprio general dos llanos venezuelanos faz uma redistribuição de renda, mas onde ele libera, ele entrega para os soldados dele. Então, acaba que não é uma coisa nacional também, um projeto nacional. E o Bolívar assume isso aqui. Eu não consegui entender muito bem como funciona o mecanismo no final da vida do Bolívar, se ele consegue lograr esse êxito. Creio que não, né? Porque se a Não. sua monografia, sua dissertação trabalhando em cima disso, da elite rentista ligada ao agrário e ao petróleo, não conseguiu. O Não, interessante é que se eu não me engano, ele morre nem na Venezuela. Ele não consegue nem voltar para a Venezuela para morrer na Venezuela. Ele morre, eu acho que na Colômbia ou em algum outro país. Eu posso estar cometendo um grave erro aqui de percepção do livro, mas se eu não me engano, eu li esse livro tem um tempo, mas se eu não me engano, ele não consegue nem voltar à Venezuela por causa das questões políticas e morre fora. E essa questão da PDVSA, ela é nacionalizada no governo do Andrés Pérez, né? E aí o Chaves consegue se apropriar dessa nacionalização e ele gera riqueza e lucro para a população e redistribui para as missões e faz uma reforma agrária realmente. Esse plano de siembras e as missões realmente funcionam. Como funciona tudo isso? Então, é muita ousadia dizer que esses programas foram programas, uma reforma agrária, por exemplo, mais profunda, porque não foi, né? Inclusive, a questão agrária na Venezuela é bem preponderante para se entender a questão da produtividade da indústria, porque não satisfaz. A Venezuela não se desenvolveu o suficiente, continua sendo um setor da economia que absorve muita mão de obra e pouco produz, né? É muito pouco eficiente a agricultura na Venezuela e deficiente mesmo. Enfim, não conseguiu. Mas as missões... o grande lance do Chaves é isso que você falou, a nacionalização da PDVSA se dá no Andrés Pérez sob um contexto muito diferente da que se deu no Chaves. O Chaves renacionalizou, ele de fato tornou a PDVSA uma instituição nacional, né? Hoje pode-se dizer que são 3 grandes grupos políticos na Venezuela, que é a PDVSA, a elite e os militares, sendo o bolivarianismo entendido, né, a burocracia, né, do bolivarianismo sendo entendida como dentro dessa esfera militar, né, porque está muito próximo, apesar de não ser a mesma coisa, está muito próximo uma da outra. E o logro do Chaves, na minha opinião, foi exatamente direcionar, enfim, os lucros, os ganhos, ou enfim, a renda gerada pela PDVSA e tornar isso um bem público, tornar isso acessível por grande parte da população, sabe? É esse grande direcionamento que diferenciou, na minha opinião, a nacionalização feita pelo Chaves, a renacionalização feita pelo Chaves, da nacionalização feita pelo Andrés Pérez. Até porque foi feita segundo interesses muito próprios, né? De negociação com os países da OPEP, enfim, num contexto de crise do petróleo, que foi assim que surgiu a nacionalização, né? Foi a primeira crise do petróleo e diante desse grande mar de dólares advindos da produção petrolífera, o Andrés Pérez viu uma grande chance de tirar uma boa fatia desse bolo para ele, não para, enfim. Isso sou eu falando, tá? Eu vou minha opinião. Não estou dizendo que foi isso mesmo. Foi elite rentista, né? Cara, e tu acha que geralmente quando se fala em nacionalização de empresa privada, alguma coisa do tipo, se associa logo a governos comunistas, né? Quando se fala em Venezuela, no Brasil, a gente associa logo a comunismo.
Você consegue definir tanto o Pérez como o Chaves como essa figura comunista tradicional que a gente tem em mente, pelo menos aqui no Brasil? Olha, eu acho que não comunista tradicional, porque, como você bem vê, o Sérgio estava falando, as referências do Chaves são muito latino-americanas, não são europeias, então, digamos que não há um marxismo clássico, um comunismo clássico na política do Chaves, mas existe sim um marxismo teórico nas leituras básicas da construção teórica do Chaves, sabe? Mas as grandes referências dele foram libertadores, foram latino-americanos, é a construção de um sentimento, sabe? E isso considerando-se, óbvio, a questão da justiça social e da eliminação das desigualdades, que era uma questão premente na Venezuela de então e é até hoje, na América Latina como um todo. Eu não sei se eu consideraria o Chaves como um comunista, mas eu acho que na América Latina foi um dos que mais chegaram a próximo de, como eu posso dizer, comunizar as relações sociais. Enfim, você vê as questões das cooperativas e da democracia participativa. Enfim, na minha concepção, é o que mais chega próximo à ideia de um comunismo. E ele conseguiu fazer isso em determinadas maneiras de criar raízes que foram até os setores mais básicos da sociedade, em termos de decisão mesmo, de tomada de decisão política e de partilha da renda. E o E Pérez? os militares, como é? O Pérez não, de jeito nenhum. Tem até o lance do pacto neoliberal, né? No começo dos anos 80. Isso aí foi o segundo Pérez. O segundo Pérez, um dos maiores casos de estelionato eleitoral da América Latina, em que ele prometeu o XYZ num contexto de crise e no primeiro dia já assinou uma agenda neoliberal com a OMC e com a FMI. Com a OMC não, com a FMI, perdão. Para tratar das questões das contas da Venezuela, mas prometendo mundos e fundos que ia sair da crise, ia ser como no primeiro Andrés Pérez, que só logrou sucesso porque o contexto de crise do petróleo jogou o preço lá em cima e a Venezuela, então, viu-se inundada com dólares que nunca viu antes na história, porque não só o aumento da produção aconteceu, como também o preço aumentou barbaramente, e, enfim, eles tiveram disponíveis muito mais dólares do que um dia já tinham sido apresentados, o que gerou também um contexto de dívida, né, muito grande, que acabou assumindo e acabou deteriorando a questão da saúde financeira do país nos anos que se seguiram, que foram anos de crise na Venezuela, e foi isso. No segundo governo Andrés Pérez, ele voltou já mostrando a carinha neoliberal dele. O que prova que nacionalizar não necessariamente é coisa de comunista, né? Não, nacionalizar não é coisa de comunista, não. Inclusive, o que é nacionalizar? É tornar uma empresa unicamente estatal ou investir dinheiro do Estado massivamente na empresa ou em pesquisa? Porque investimento pesado em empresas, nós temos um grande exemplo nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos seria comunista? Principalmente em termos de pesquisa estratégica, de produção estratégica. Pô, tá aí a tecnologia, pô, isso é tão livre assim, é o mercado agindo, investindo. Pô, não é, né? A gente sabe de todas as questões de centros de pesquisas nos Estados Unidos que viabilizaram muito, inclusive o próprio governo viabilizou muito investimentos de empresas em áreas como tecnologia, da informação e etc., que, enfim, nós sabemos o quão estratégicos são hoje em dia. O caso da Huawei é um exemplo, que é objeto da pesquisa do Marcão no mestrado dele. Pô, maneiro, Marcos. É muito complicado. Tem muita coisa ali por trás dos panos que, se parar para falar, vai tempo. É geopolítica total. Sim. Então, tratando de geopolítica e geoeconomia, na questão do Caribe, a Venezuela fica na região do Caribe, então é o mar americano, né, como eles tratam o Caribe.
esses militares, qual foi a influência deles nesse governo do Chávez? Como eles atuaram? Foi diferente do restante dos militares da América Latina? Qual a formação desses caras? Então, é muito louco isso, porque eu até ponho na minha dissertação um pouco sobre a construção da academia militar na Venezuela, e é engraçado, porque a partir da geração do Chávez, foi se dado aos militares. A geração anterior da do Chávez é uma geração muito conservadora dos militares, mas a partir dessa geração do Chávez foi dado muita liberdade de ensino na academia militar. E por mais que fossem movimentos ilegais, como o MBR, que foi liderado pelo Chávez no início da sua construção política, sua história política, todo esse movimento revolucionário era posto por baixo dos panos, era feito na surdina, nos encontros, mas era algo que já era bem disseminado entre os oficiais da era do Chávez. E você vê como está aí hoje, né? Os generais de hoje são os recrutas lá que entraram com o Chávez dos anos 70 na academia militar, sabe? É engraçado ver isso, toda essa construção política que foi permitida aos militares, porque é isso, os militares foram postos à margem da sociedade na Venezuela em todo esse período de reforma democrática, do Pacto de Ponto Firro, desde os anos 50, assim, eles foram postos à margem mesmo, porque a Venezuela sempre foi governada ou por grandes proprietários de terra que calhavam de ser também oficiais militares. Então, você vê, todos os presidentes, até o Pacto de Ponto Firro, eram militares, ou você pode considerar regimes ditatoriais, porque não existia essa noção de democracia também lá. Era muito isso, a questão do caudilismo, enfim, caudilismo, talvez. Eram muitos governos de militares que sucediam. Existiam muitos golpes na Venezuela. Você vê a história política da Venezuela antes do Pacto de Ponto Firro, é golpe atrás de golpe, instabilidade política atrás de instabilidade política, uma maior que a outra. E quando vem o Pacto de Ponto Firro em 58, que é essa reforma democrática que teve no sistema político da Venezuela, em que entram os donos do poder econômico, né, as grandes burguesias do país, entram no poder com Betancur, e aí se segue durante toda a segunda metade do século XX, eles põem os militares meio que enquadrados, sabe? Essa necessidade de impor a força política dos civis, enquadrando e minando a força política dos militares. Isso permitiu que lá dentro se desenvolvesse toda uma construção política, sabe? E até de reforma em si, por dentro das Forças Armadas. E o pensar crítico vem também com uma gama, uma seara, enfim, diversa de possibilidades, dentre as quais o próprio progressismo das Forças Armadas da Venezuela, enfim, como se vê a partir desse momento. Progressismo entre aspas. Então, eles são um elemento central nessa mudança. Eles são um elemento central, então, nessa mudança. Eles vêm para substituir o espaço que é retirado das elites cientistas e das elites relacionadas aos meios de comunicação. É a mesma coisa, até o Chávez eram as duas mesmas coisas. Não, eu entendi. Até o Chávez assumir e nacionalizar os meios de comunicação, a elite rentista do petróleo era meio que tinha os meios de comunicação, o capital era o mesmo. Não, e vale dizer que o Chávez assumiu como presidente da Venezuela como um civil, ele não era mais militar, até porque tinha sido preso diante do golpe que tentou promover em 92, né? Enfim, ele tinha perdido o posto militar dele, de tenente-coronel. Falando dos militares no poder na Venezuela, o Pablo Bolívar falava, quando ele terminou de fazer as liberações na América Latina, ele chega à conclusão de que o povo não consegue dar o verdadeiro valor à liberdade, e que se não tiver um governo central forte, não é possível fazer com que seja entregue de forma efetiva a liberdade ao povo. E as elites vão tomar conta de novo e vão só suprir a falta do espanhol, reproduzindo o mesmo modelo que já existia. Sim. Foi esse o grande mecanismo desde todas as liberações da América Latina. Independente
do país, os processos foram muito bem parecidos, até a segunda metade do século XX, ou início do século XX, com práticas nacionalistas na Argentina, enfim, no Brasil também, todo esse desenvolvimento que sucedeu a partir dessas reformas nacionais. É isso, eu acho que muito mais do que comunista, são governos nacionalistas, são governos que trouxeram esse caráter nacional, essa construção de uma identidade nacional. Você vê a necessidade de trazer essa junção, esse amálgama que, sei lá, ligue todos do país, enfim, esses projetos nacionais, esse nacionalismo muito, muito ferrenho. Você vê, eu vejo, pelo menos, em muitos dos processos de desenvolvimento na América Latina. Pelo menos no Brasil, né? A galera já não conhece a própria história, que dirá a história dos vizinhos, né? Mas sempre fica a sensação que quando Chávez chegou no poder, a Venezuela vivia num paraíso, e que Chávez chegou no poder e nacionalizou tudo, botou os militares na rua, fechando tudo, e tornou a Venezuela um inferno, né? Até hoje... Paraíso para quem, né? Para a galera que estava lá em Miami, realmente deveria ser o paraíso total antes do Chávez entrar no poder. Mas a partir do momento em que ele assume e começa a distribuir renda, não ele, né? Mas enfim, o governo, todas as circunstâncias, enfim, de políticas públicas começam a construir renda. Eu acho que as pessoas que nunca tinham chegado a uma noção de paraíso começaram a ver um princípio de paraíso, um paraíso na Terra, conseguiram aproveitar um pouco a vida na Terra, que para essas pessoas, com certeza a Venezuela não era o céu e esse paraíso. Não à toa, Chaves é visto por alguns como Deus, né? Então, você vê muito essa metáfora. De fato, tem-se essa impressão, né? Porque a mídia conservadora trata o Chaves como um demônio, sempre tratou, inclusive demônio mesmo. Era muitos das matérias da época em que ele ascendeu ao poder lá traziam esse contexto, essa caracterização de Chaves como demônio, etc. Ele até encarnou a piada em alguns momentos da sua trajetória política. Eu vi algumas charges sobre isso. E a continuação do projeto com o atual governo? O que você acha? O cenário internacional prejudicou bastante, né? Qualquer sustentabilidade. E eu digo mais além do cenário do petróleo, que, óbvio, é importante, mas eu digo a questão geopolítica mesmo, a questão dos bloqueios e tal. É muito difícil que se desse uma continuidade a um projeto político e econômico de desenvolvimento como vinha sendo feito pelo Chaves. Eu não sei nem se o Chaves teria gabarito para isso, mas é muito difícil também falar agora, porque o Chaves morreu, né? Não tem como saber. Mas, de fato, teve uma pausa nesse processo de distribuição e de desenvolvimento com a ascensão do Maduro, que eu acho que tem muito menos a ver com ele em si do que com o cenário de pressões internacionais, inclusive do mercado de petróleo. Enfim, existe um projeto de que é necessário destruir a indústria petrolífera da Venezuela para que o capital possa subir, né? Naquela ideia de vamos sucatear a parada toda, deixar no talo para comprar barato e dizer que a única solução é privatizar, porque é ineficiente. De fato, não produz porque não tem dinheiro, não investe porque não tem dinheiro. Mas que é ineficiente ou não. Tem como posso dizer, tomadas de decisão política bastante contraditórias, né? No governo Maduro e no próprio governo Chaves, com relação a câmbio, com relação a próprio investimento em setores essenciais da indústria, que não aconteceu. O desenvolvimento não aconteceu de maneira, como posso dizer, profunda, substancial na Venezuela, sabe? Não se semeou o petróleo, como se costuma dizer, para além do social. Não se semeou os ganhos da indústria do petróleo para outros tipos de indústria. E há de se entender que, de fato, a partir do momento que se é mais barato comprar de fora, para que vamos investir se podemos ganhar mais investindo no petróleo? Né? Aquele grande dilema de você, se é mais barato comprar de fora, por que eu vou deixar de ganhar dinheiro com petróleo agora? E você vê, aí você teria que analisar a questão das vulnerabilidades externas. Você vê, hoje hoje na Venezuela a gente vive um cenário de
bastante instabilidade no setor petrolífero, porque não se investe, parou de produzir. Hoje a Venezuela produz o que produzia nos anos 60, em termos de petróleo, algo assim. Eu posso estar sendo impreciso, mas voltou muitos anos, muitas décadas em termos de nível de produção, porque não tem dinheiro para investir e também não tem refinaria para refinar, por causa do bloqueio internacional feito pelos Estados Unidos. E muitas das refinarias também ficam nos Estados Unidos. O maior comprador de petróleo da Venezuela era os Estados Unidos. Aí a gente vê também a questão da China entrando forte nessa disputa, da Rússia também. Você falava até pouco tempo da questão do Grande Caribe, do mar estadunidense lá. Inclusive, o meu artigo que eu estou escrevendo com os meninos é sobre a questão de Essequibo, na Guiana, e da questão das descobertas de petróleo. Ali é uma disputa internacional antiquíssima, né, entre Venezuela e Guiana, por aquela região de Essequibo, e está inserida no jogo geopolítico e geoeconômico do petróleo, sabe? Para ver como tem muitos interesses aí. A própria ExxonMobil está muito presente na Guiana, né? E você vê também a questão... Aí, a gente já vai descambar para toda uma questão política interna na Guiana também, que venceu quem era teoricamente apoiado pelos chineses, enfim, muitas coisas acontecendo aí na América Latina, né? Tu escreveu um artigo sobre sanções, não foi? Ah, foi verdade! Que é isso, a gente escreveu um sobre sanções, sim, a Ingrid trouxe esse tema, a gente conversou um pouco, falava também sobre questão de restrição externa e tal, aí ela me procurou, porque meu TCC foi sobre restrição externa e o uso político dessa problemática econômica, que é da restrição externa. Caraca, eu tinha esquecido que eu tinha escrito esse artigo. É a idade. Você vê como são as coisas. Começa a escrever muita coisa, esquece do que escreve. Pois é, tá louco. A vida vai acontecendo, mas eu escrevi sobre isso, é muito a ver com a questão da restrição externa e como as sanções econômicas podem ser usadas de maneira política e são usadas muito politicamente. Eu falo isso porque eu escrevi um artigo também sobre sanções na matéria que eu fiz se não me engano, Geopolítica 2, que o professor Hernani apresentou os trabalhos dele sobre sanções também, e tinha que escrever sobre algum tema, era livre, eu peguei e escrevi sobre sanções. Mas, verdade, escrevi. Esse artigo foi publicado na própria revista digital do PEP, né, dos pós-graduandos. Cara, você consegue traçar algum paralelo com a história brasileira recente? Acho que não. Acho que, cara, o paralelo você consegue trazer o paralelo relacionado às pressões internacionais, os interesses internacionais, mas de resto são processos muito diferentes, o processo de desenvolvimento da Venezuela e o processo de desenvolvimento do Brasil. É um processo que no Brasil foi muito mais complexificado e diversificado do que na Venezuela, que continua se sustentando sobre um bem principal, né? Então é isso, o Brasil é um país gigante, um país que é bem mais diverso que a Venezuela, por ser um país localizado geograficamente onde está também, é diferente da Venezuela, que está diretamente virada para o Caribe, enfim. E tem a ver com recurso estratégico também, petróleo, é diferente. Mas, você vê, a gente apostou no pré-sal, né? Continua sendo estratégico. Também pode ser um paralelo, mas não em termos processuais, não é um processo similar por causa da valorização da questão do petróleo a partir do pré-sal, porque o processo de desenvolvimento do Brasil não esteve ligado ao pré-sal, apesar de que a Petrobras tem uma função muito importante como empresa nacional no desenvolvimento do país. Então, aquela história, se o Haddad ganhar essa eleição de 2018, o Brasil vai virar uma Venezuela, você não acreditava, né? Não, isso é coisa de gente mal amada. Não, mal amada é leve, né? Não, é levíssimo. Ele é um rapaz educado, polido. Não, na falta de um adjetivo, na falta da sagacidade de trazer um adjetivo mais verossímil, o mal amada veio como uma metáfora irônica, né? Porque em termos de coronavírus, acho que o Pazuello trouxe dizendo que quem pega coronavírus é porque não é feliz, né? Eu não li isso, meu Deus. A gente perde muita coisa.
Não, também não dá, né? Tanta coisa que produzir a todo momento, não tem como pegar tudo. Mas houve um desmonte, em parte, né, daquele processo que o governo anterior tinha criado de desenvolvimento nacional, com estaleiro, com produção de oleoduto, de refinaria. Houve um resfriamento desse processo, né? Tanto pela Acabou o baixa do dinheiro. preço do petróleo, baixa do preço do petróleo, né? Não tem interesse em explorar o pré-sal agora com o petróleo tão barato, né? Na verdade, você vê, em 2015 e 2016, que foi uma crise grande do caso do preço. Hoje em dia, o petróleo está num preço muito razoável de se produzir, inclusive tomando em consciência a capacidade de produção da Petrobras, né? Ela consegue produzir sustentavelmente com os preços de hoje. Não conseguiria, talvez, com R$ 15 no barril, com $15 o barril, como estava em 2015, 2016, foi a queda brusca do preço. Mas hoje em dia é muito uma questão política mesmo, até de esvaziamento dos leilões enfim. Eu não sou muito conhecedor da indústria do petróleo brasileira, apesar de ter estado na Petrobras em 2015 e 2016 como estagiário. Eu me lembro de assistir reuniões, eu assisti reuniões da gerência, reuniões, eu acho que bimestrais, com a gerência geral, todo mundo no salão do Edise. Bem nessa época mesmo, eu saí em maio de 2016, tem um ano lá, e não renovaram por causa da crise. Era um Chegou no ótimo olho do estágio. furacão. Sim. Agora fiquei curioso o que o estagiário na Petrobras de RI faz. É comércio exterior, é desembaraço aduaneiro. Caraca! Que massa. Que massa! Isso é muito complicado. Muito complicado. Na real, o estagiário só fica revisando o contrato, né? E, enfim, fazendo os trabalhos de memória de cálculo, essas coisas. E o que é legal da experiência como um todo, né? Tá nesse ambiente, né? Tá na Petrobras e lidando com números multimilionários dos contratos de aluguel, que era isso, né? Era admissão temporária de bens. Os bens não eram comprados pela Petrobras, eles eram comprados na Holanda, né? A gente só admitia temporariamente que a gente ia devolver, a gente devolve para a Holanda em 40 anos, não sei, o processo de admissão temporária para entrar no Repetro, né? Que é um regime fiscal específico para esse tipo de transação de admissão temporária de bens críticos relacionados à produção de petróleo no Brasil. Tem esses benefícios. Foi renovado, não sei se foi renovado. Eu lembro que iam renovar em 2020, 2019, se eu não me engano, ia ter uma renovação que eu não sei se renovou ou não, mas enfim, esse regime especial aí que suspende o pagamento de tributos para só... E quanto ao carisma de Chaves? Não traçaria um paralelo exatamente entre Brasil e Venezuela, né? Mas entre o carisma de Chaves e o carisma de Lula. São figuras importantes do início do século XXI na América Latina, né? Você pode dizer até que teria uma rivalidade entre essas duas figuras. Você vê projetos de progressismo na América Latina, mas que desembocaram para processos bem diferentes. Você vê uma tentativa de conciliação aqui no Brasil, de interesses muito diferentes que o Lula trouxe, ao mesmo tempo que o Chaves tentou isso em um primeiro momento, viu que não daria certo, e a partir de então foi tentar uma via revolucionária que se enredou, se enraizou muito mais que aqui no processo brasileiro, em termos de diminuição da desigualdade e tal. Quando eu vejo Chaves, sei lá, aqueles discursos inflamados dele, eu vejo a figura do libertador, né? Lula é mais aquela figura do herói brasileiro, aquele cara que vai pela tangente, que negocia com todo mundo, boa praça, que vai pela camaradagem, né? Tem um quê de espetáculo no Chaves, né? Essa necessidade de trazer figuras históricas, de tornar qualquer processo uma grande revolução. Eu concordo que são dois líderes carismáticos, mas carismáticos à sua maneira, né? De fato, você não vê no Lula esse espetáculo, essa memória das grandes conquistas do povo venezuelano, essas raízes históricas de libertação, do bolivarianismo. Aqui foi uma... Até porque acho que o Lula não tinha nem essa figura a ser invocada, né? Pois é, em termos até de processo.
Não. E também tem que o processo de construção política do Lula é bem diferente do processo de construção política do Chaves. O Lula construiu a sua trajetória política no chão de fábrica. O Chaves construiu muito do seu construto político ou na cadeia ou no exército. São cenários completamente diferentes, sabe? Tem um pouco de Fidel Castro, um pouco de Bolívar nos discursos do Chávez e muito de líder operário, assim, do leste europeu nos discursos do Lula, não? Não sei se do leste europeu, mas tem muito isso da conciliação, de líder operário mesmo, de ter que estar ali entre o trabalhador do chão de fábrica e o empresário, e o dono da indústria. O Chaves realmente remonta a líderes como Fidel, Martí, Bolívar, essas pessoas que têm esse espetáculo na própria história trazida, né, de libertação. Você vê, a primeira viagem que o Chaves faz depois que sai da prisão é para Cuba e é recebido por Fidel no aeroporto de Havana. Você vê muito essa referência mesmo em processos revolucionários. Ele bebe muito do processo revolucionário cubano, muito mais do que qualquer livro de Marx. Ele é quase um William Wallace, né? Coração valente do que o Lula um dia chegaria perto. O ímpeto revolucionário no Chaves é muito maior do que no Lula. Sendo que o Chaves só não conciliou porque não conseguiu mesmo. Tentaram um golpe logo que ele entrou e ele viu que o buraco era muito embaixo na Venezuela. Aqui o Lula viu que daria para distribuir, assim, na medida do possível, conciliando interesses de todo mundo. E também viu toda a questão do cenário econômico internacional, do câmbio, expectativa, esse caralho todo que ele teve que segurar a marimba aí para não degringolar em processo de crise, como poderia acontecer quando ele entrou. Enfim, as expectativas eram muito negativas, né, pelo mercado. O mercado não via com muitos bons olhos a chegada de Lula ao poder. Ele teve que dançar conforme a música, né? Enfim, sem querer defender também qualquer processo de conciliação. Isso sempre foi a especialidade dele, né? Desde os anos 80. Sindicalista, é isso que a gente falava. Tá aí no meio. Tu falou do Lula agora há pouco, me veio à cabeça se haveria alguma similaridade entre o que foi o primeiro governo de Pérez com o que foi o governo de Lula, com a alta do dólar influenciando ali o investimento dele, com os preços das commodities do governo Lula. Em termos de aumento do preço internacional e em termos de aumento da receita... o trabalho dele, né? Em termos de aumento da receita em dólar, aconteceu similares, mas é muito diferente o processo de você aumentar a participação de commodities simples na sua economia, que foi o processo de primarização da economia brasileira, reprimarização, né, com esse aumento, em termos de valor absoluto, desse aumento da participação da exportação de bens primários para fora, e você comparar com o processo que é com a produção e exportação de petróleo. A gente está falando de alimentar gado, outro a gente está falando gado e população de outros países. Mas outro a gente está falando de petróleo, está falando de guerra, tá ligado? Não é dinheiro pelo dinheiro, simplesmente. Você não tem como dizer, aumentou... Óbvio, em termos de política, o que viabilizou foram os dólares que entraram. Mas em termos de estrutura, o que está por trás, se você faz uma análise mais profunda para além dos valores em si, de você olhar umas tabelas dizendo o aumento do PIB foi isso, o aumento da arrecadação foi isso, do investimento foi aquilo. Se você analisar qualitativamente o que foi feito, aí são processos completamente diferentes, na minha opinião. Olhar a tabela é muito a área de economia ortodoxa, né? Não é a sua área. Eu li muito, porque para você... Eu vi muita tabela, porque para você analisar desenvolvimento, você acaba tendo que comparar indicadores, né? No meu caso, sobre a Venezuela. Mas sem uma perspectiva estrutural, histórico-estrutural, fica muito simplista. E a ideia da minha dissertação foi essa, né? Trazer um olhar amplo, um olhar holístico para a questão do desenvolvimento, para além desses indicadores.
É a proposta, sempre foi a proposta. Até porque nem sei se sou capaz de trazer qualquer análise puramente econômica, ortodoxa, sobre desenvolvimento, porque não, acho que prefiro contar uma história que vai além de deltas de variação. Afinal, estamos falando de pessoas, necessariamente, né? A gente não está falando aqui de produtos. No fim, a gente está falando sobre pessoas que melhoram de vida, pessoas que têm novas perspectivas. Enfim, é isso. Eu acho que a análise multidimensional permite que a gente olhe para o que de fato se trata o desenvolvimento, que é sobre a melhora da qualidade de vida de pessoas. Deveria ser esse o objetivo de qualquer política pública. Números por si, enfim, se você comparar, pode ter dois cenários muito parecidos e muito diferentes, como foi esse caso. É como tradicionalmente se faz no Brasil, né? Ainda mais devido ao nosso passado histórico, né? Com inflação, com juros. As pessoas logo associam taxa de juros como algo bom. Se for baixo, a inflação sempre que sobe é algo negativo e não necessariamente é, né? Tem todos os outros indicadores que tem que apontar para a mesma coisa. Você vê, a inflação foi o que foi positivo para o Brasil nesse processo de exportação de commodities. É uma inflação internacional do preço das commodities exportadas pelo Brasil, por causa da demanda chinesa. Você vê, a inflação não foi ruim de um todo. Se você tem crescimento e tem inflação, é super plausível que haja inflação em um contexto de crescimento. Estranho seria se não houvesse. As pessoas não têm essa noção, né? Não, mas de fato, é porque aqui no Brasil a gente viveu muitos anos de uma superinflação, para muito além do crescimento econômico. Aí realmente você vê a pessoa que está ali indo no mercado todo dia comprar 1 quilo de feijão e ver o preço aumentar sem parar, vai falar, porra, meu salário não está aumentando assim desse jeito. Essa percepção é totalmente plausível e entendível. Sim. Mas só que atrapalha o entendimento do todo, né? Não deveria ter esse entendimento em quem está ali na frente tomando decisão política, entendeu? Em quem está ali, acho que aí já é outros 500, já tem outros fatores, né? Agora, da população em si... Mas quem sou eu para cobrar isso da população, sabe? Eu posso cobrar isso de quem está ali decidindo, da população que está, tipo, de maneira geral, vivendo o dia a dia, sem tomar decisões políticas necessariamente todo dia, eu não tenho como julgar. Sim, não, a gente não tem como julgar, não tem como cobrar, mas infelizmente influencia em quem vai ser eleito, né? Esse que é o problema da coisa. Eu acho que muito mais o modo como eles são mostrados influencia do que o modo como as pessoas pensam economia, por exemplo, sabe? A partir do momento que você cria a imagem das pessoas que estão ali para serem eleitas, eu acho que isso influencia muito mais do que um próprio entendimento do cenário político e econômico, sabe? E pensando no que ele falou antes, né? Que a nossa alta de commodities foi diferente da alta do petróleo, que o petróleo movimenta a guerra e as commodities foram utilizadas para alimentar pessoas e gado do outro lado do planeta. Mas que também na Venezuela não houve um incremento na produção agrícola em si, com esse dinheiro das inversões dos lucros do petróleo. Foi mais que provocou uma reforma agrária, entre aspas, como disse você, nesse plano de siembras, que é um plano de planejamento de plantações e de cultivo. O Brasil sempre foi autossuficiente em todas as culturas, praticamente. O arroz, que houve um declínio depois da criação de uma terra indígena muito grande em Roraima, e agora estão conseguindo realocar todos os bens e as produções de forma correta ou planificada, e o arroz nós estamos voltando a ser autossuficiente. Não é o caso da Venezuela. Ou seja, importa até alimento e fica muito, muito vulnerável à alta dos bens e commodities importadas, inclusive de extrema necessidade ou de primeira necessidade, né? Não é o caso do Brasil. A gente vê a questão da importância do uso político das sanções. É nesse cenário que as sanções se fazem políticas, sabe? É a partir dessa... É isso. Chupar até que não tenha como, enfim, vislumbrar outra situação, outra solução, senão pela substituição, entende? Do modelo que está em vigência. Minar a capacidade de resistência do povo até desistir e falar, putz, eu preciso comer. E você me diz que essa é a solução, então eu vou ter que ir por essa solução. Muito o que aconteceu aqui no Brasil também. Botaram que a solução era tirar o PT. Tiraram o PT. E nada aconteceu. Estamos aí. Né? Só piorou, na verdade piorou, né? Mas você vê, a questão das siembras não foi um projeto muito
muito efetivo em termos de reforma agrária, mas é o que permite ter alguma mínima produção de subsistência, né, em regiões muito isoladas no país. O que permite não morrer de fome. Não é uma dieta super diversificada, por exemplo, em alguns lugares da Venezuela, isso foi até medido por indicadores da FAO, em termos de calorias consumidas, enfim, teve variações muito grandes, mas é o que permite ter um mínimo de subsistência no país. Não é algo produzido em níveis ótimos, olha, usando jargões econômicos ortodoxos, mas não é produzido de uma maneira ótima, mas é produzido de uma maneira de subsistência, que, voltamos, em termos de Deu uma sustentabilidade para essa população que mora em Misiones, no interior, que passava fome, né? Isso é uma crítica que o próprio PT fez ao governo do Fernando Henrique, porque eles assentaram bem menos que o governo do Fernando Henrique, mas eles dizem que eles investiram em infraestrutura para os assentamentos do Fernando Henrique Cardoso, porque ele assentava a galera nas terras que eram ditas como improdutivas e que foram destinadas à reforma agrária, mas não dava estrutura alguma. Muita gente abandonou o campo. Estou satisfeito demais, nossa. Tudo que eu li na dissertação, você trouxe, foi bem elucidado. Gostei. Pô, foi mal o despreparo em algumas questões, porque, de fato, eu tinha um tino acadêmico muito mais apurado há um tempinho atrás, mas, de fato, esse ano sabático que eu tive de economia e política, e você vê, eu nem lembrava que eu tinha escrito um artigo que foi super legal de escrever com a Ingrid sobre sanções. A gente gravou com ela antes de você. É mesmo? Sim. Pô, que legal. O Guria deu um show em teoria da moeda, cara. Porra. Ela manja pra caramba das coisas. E, ela também afiada, manja né? sobre muita coisa. Sim, com certeza. Ela tá aí, né? Bem pra caraca. Não, ela tá afiada, mas tá vivendo a parada agora, né? Pô, se você me mandasse, vamos conversar no passado, eu estaria, cara, trazendo indicador atrás de indicador, não sei nem aqui trazer indicador de efetivo militar da Venezuela. Isso aí eu sabia de falar na defesa, eu sabia de falar na ponta da língua, cara. Isso é bem louco, como a gente, ser humano, a gente fica muito condicionado ao que a gente está vivendo no presente, sabe? Sim. É bem louco isso mesmo. Se você me perguntar sobre poesia, sobre autores latino-americanos, eu vou saber muito mais dizer do que sobre doença holandesa, como o Sérgio perguntou. E tu mandou muito bem, cara. Até porque a proposta do canal é justamente ser uma parada mais leve. A gente não quer trazer mais índices que ninguém vai conseguir ouvir por muito tempo, né? Só a gente que gosta que acompanha, né? Cidadão comum, né? Olha um gráfico e fala, caraca, vou embora. É isso, eu acho que o grande trabalho da minha dissertação também foi trazer isso para um vocabulário mais menos economês, menos rebuscado, que tem muito disso, e trazer para falar, olha, tem esse aumento, o que significou isso em termos sociais mesmo. Eu trago indicadores sociais que foram levantados se eu não me engano, foi pela Unicef, por exemplo, em termos de educação primária no governo Chaves, comparando com os outros períodos em que... Também foi isso, né? A minha dissertação foi muito analisar 3 períodos históricos diferentes e ver o que mudou de um para outro. Basicamente, houve um aumento do preço do petróleo, houve um aumento da renda oferida no setor de petróleo, ou seja, do dinheiro que foi feito pela indústria petroleira na Venezuela, 3 momentos específicos, e o meu trabalho foi analisar o que foi feito de diferente e se desenvolveu ou não o país, né? Ou o que desenvolveu ou não, o que é desenvolvimento. Também eu trago essa discussão, breve discussão sobre o que é desenvolvimento, né? Se é apenas crescimento econômico ou se é também todo o resto que está incluído paralelamente na análise. E, bem, claramente, desenvolvimento vai muito além do crescimento econômico. Até porque temos países riquíssimos por aí, né? Com população pobríssimas. Tô lendo Piketty, o Capital no século XXI, ele fala muito disso.
Eu queria agradecer ao Caio, né, que se prontificou a estar aqui com a gente nesse papo sobre a Venezuela e outras tantas coisas. E a próxima vez a gente convida ele para falar sobre arte latino-americana e uma exposição sobre as obras de arte. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês, que eu não via há tanto tempo, de trazer um pouco dessa experiência que foi pesquisar sobre a Venezuela, sempre na vontade de acrescentar mais, sempre na percepção de que poderia ter acrescentado mais, mas satisfeito com a conversa daqui. Me perdoem os vacilos, me perdoem as conexões imprecisas em vários momentos, mas é isso, eu estou aqui para falar qualquer coisa mesmo e essas são minhas opiniões. Estado livre de espírito. Isso aí. E a gente conversa sobre arte na próxima. Valeu, Caio. Valeu por ter aceito o nosso convite, cara. Porra, presença, assim... Foi então? Fechou, cara. Valeu, Caio. Obrigadão. Valeu. Obrigado, velho. Valeuzão. A gente tá com umas ideias. Eu vou criar um quadro. E esses quadros? A gente vê onde esses quadros para comprar, se quiser, pá. Então, atualmente eu estou postando tudo no Instagram, né? No meu Instagram, eu estou fazendo encomendas, né? Então acaba não sendo nenhuma produção assim, voluntária, é algo direcionado. Então, eu tenho postado os resultados e parte dos processos também no Instagram. Tem sido legal no meu Instagram, oiac.aio. Segue lá, pô. Então, valeu, Caio. Sucesso, queridada. Um grande abraço. Bom te ver. Grande abraço, sucesso para vocês também. Valeu. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. E além do mais, acione as notificações, o sininho do YouTube. Vejo você na próxima. Valeu!